Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Pode Confeitar. Bru, olha só quem que tá aqui com a gente. Oi. Eu prometo pra vocês, eu sempre prometo, né, que os nossos podcasts, os nossos Pode Confeitar são extremamente relevantes pro negócio de vocês. E eu trouxe uma pessoa que transformou o meu delivery, o meu iFood. Você quer bombar o teu iFood? Você quer transformar e ter, às vezes, trabalhando de casa, né, Bru? Sim. Trabalhando de casa, ter uma rentabilidade muito boa dentro do iFood com as estratégias corretas. Essa pessoa maravilhosa que eu trouxe aqui pra você, a nossa Bruna Andrade. Bru, seja muito bem-vinda. Obrigada Ju. por ter aceitado o convite para estar aqui no Pode Confeitar. E eu tenho certeza que tudo que você já fez na minha loja, né, no meu iFood, foi muito produtivo. Vou contar um pouquinho aqui mais, com mais detalhes a gente vai contar para o pessoal. E às vezes as pessoas têm aquelas preconceitos, né, com iFood e tudo mais, e a Bruna vai desmistificar tudo para vocês. Bru, seja bem-vinda. Obrigada, Ju, agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada por esse convite e também, né, tô aqui para compartilhar um pouco mais do nosso conhecimento aí para vocês e quem sabe ajudar muita gente aí na confeitaria também. Com certeza vai ajudar. E, Bru, conta aqui pro pessoal que você já foi confeiteira, né? Já fui confeiteira. No meu começo de empreendedorismo, eu trabalhei com doces, né, em casa. Foi bem na época da pandemia que eu comecei a empreender mesmo. E foi aí que eu comecei a desvendar o iFood. Né? Eu tinha uma colega minha que me chamou para trabalhar com ela, com brigadeiros. E eu falei, tá, e como que você vende? E ela, eu tenho o iFood ali, mas não mexo muito, não sei. E como eu venho da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e eu trabalhava dando treinamento para as pessoas aprenderem ali mais ou menos uns 20 sistemas. Uau. Então, a parte do iFood ali, eu falei, vamos investigar mais. E aí a gente começou a trabalhar mais ali, entender também a parte de precificação, né? Que o pessoal fica muito nessa parte. Então a gente foi entender as taxas do iFood, foi trabalhar a fundo ali, porque ela não via dinheiro, né? Exato. Tem esse grande porém, que eu sempre, quando a gente começou a trabalhar, principalmente, né? Eu peguei a tua loja, eu falei sobre isso com você. E hoje a gente tem uma rentabilidade Exato. melhor, né? Então, aí eu fui trabalhando ali com ela, a gente trabalhou, vendeu muito na pandemia, né? O pessoal estava em casa, então o que eles queriam? Doce, né? E aí a gente foi desvendando tudo ali. A parceria se encerrou, ela teve que se mudar e tudo mais. E aí a gente continuou ali com a parte do iFood, só que aí eu migrei, né? Eu resolvi trabalhar com a parte presenteável, né? Mas continuei com o iFood. Só que dentro do iFood não existia loja de presente, né? E eu falei assim, vamos lá, mais Tem um um mercado desafio, aí. né? Então a gente foi praticamente os pioneiros nessa parte de presentes dentro do iFood. Hoje tem várias floriculturas, várias lojas de presente, mas no começo, há 3 anos atrás, não existia. iFood era só delivery de comida, né? Então a gente foi desvendando ali, tentando identificar qual que era o prazo que a gente poderia trabalhar. Tudo isso. Hoje a gente é um dos primeiros ali dentro da plataforma, justamente para a gente já vir há anos trabalhando ali e já consegue identificar muitas estratégias que as concorrentes ainda não têm. Beleza. Né? Bru, você hoje é formada em processos gerenciais e gestão de pessoas, né? Pós-graduada em gestão de pessoas. E você começou nessa parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas. E o que te levou aí, né, migrar para a confeitaria e depois migrar, né, para os presentes e hoje tá trabalhando, ajudando outras pessoas, no caso, né? Então, quando eu comecei lá no primeiro emprego e eu tive treinamento e eu me inspirei muito na minha instrutora. Eu me apaixonei, né? Sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de compartilhar informações com as outras pessoas, então eu falei, legal. Fiz o processo seletivo com 19 anos. Uau! Passei, ninguém acreditou que eu ia falar assim, uma área totalmente diferente da que você tá, 19 anos, vai passar, não tinha formação, não tinha nada. E passei no processo seletivo, trabalhei ali há 5 anos como instrutora de treinamento, só que aquela coisa, o mercado corporativo, né, o CLT, a gente tem muito aquela coisa assim, de querer mais, eu pelo menos. E acaba que
o mundo corporativo, ele um engole o outro, aquela coisa, né? E você tem um teto, né? De Exato. crescimento ali também. Você não consegue trabalhar aquilo que você sonha dentro. Então, isso foi me deixando um pouco decepcionada. Meu esposo se formou em contabilidade, também não se encontrou na área, então a gente começou a olhar outros horizontes. Ter uma liberdade, coisa que a gente não tinha. Então, nesses 5 anos que eu trabalhei registrado e ele também, a gente não tirava férias juntos, né? Uma coisa básica, mas que nunca dava certo. Então, depois que a gente começou a empreender, não vou falar que foi fácil. Os 2 primeiros anos foram muito difíceis. A gente achava assim, vou ser dono do meu próprio negócio, não vou trabalhar quase. Só que não, Vou né? ter aquela liberdade que eu sempre ansiei. Não é bem assim, né? A gente ainda tem que conquistar o nosso espaço. Então, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar muito mais. E não significa que hoje eu também não trabalho muito, né? Mas eu tenho aquela liberdade de falar assim, eu quero pegar uma coisa que eu adoro dessa liberdade nossa é viajar contra o fluxo. O pessoal tá voltando do feriado, aquele fluxo gigante e eu tô indo com a estrada tranquila. O pessoal tá indo na sexta e tá indo na segunda. Que delícia. Exatamente, do contra mesmo. Então, isso que eu gosto dessa liberdade. E quando a gente começou a trabalhar com o iFood, teve alguns amigos que quiseram empreender também, né? Abriram cafeteria, marmitaria, e a gente, como já tinha um pouco mais de conhecimento, foi ajudar eles a configurar todo o iFood deles e tal. E aí, uma amiga minha pegou e falou pra mim, Bru, por que você não faz isso como um negócio? Por que você não ensina outras pessoas? Por que você não faz isso para ajudar outras pessoas, já que você tem esse conhecimento? Eu falei, legal, né? Continua com a minha veia de treinamento, né? E eu consigo fazer isso também. Então, a gente foi estudar, foi fazer formação, se especializar mais a fundo na plataforma. Claro que as nossas lojas foram as principais cobaias. Né? Eu falo que aquele ano da Copa, que foi em dezembro, foi péssimo o nosso faturamento. Daí gerou um start, a gente precisa fazer algo diferente. E aí a gente foi se especializando, comprando um curso aqui, comprando outro ali, que é importante, tanto na confeitaria como no empreendedorismo, a gente sempre está se atualizando, sempre buscando mais informação, né? Não é, tá tendo seu próprio negócio, parou de estudar. Pelo contrário, a gente continua estudando aí que tem que estudar muito, né? E não para. E aí a gente foi melhorando a nossa loja, e com a nossa loja a gente já teve um bom resultado e a gente foi vendendo isso para as outras pessoas. E hoje a gente está aí com algumas boas lojas aí, auxiliando no crescimento e que nem eu falo, o nosso papel é facilitar o trabalho de vocês, né? Então, é algo que vocês não precisam se preocupar porque a gente está ali. Né, como se fosse um step, cuidando e analisando e trazendo novidades, melhorias, sempre. Né? Então, esse é o nosso papel hoje, é trabalhar isso para os nossos clientes. E eu digo assim, Bru, que conhecer vocês foi uma das melhores coisas que eu fiz quando eu abri a loja ali, principalmente, né? Porque vocês que me abordaram, né? E até eu fiquei um bom tempo sem retornar, tal. Depois, quando eu acho que alguém, né? Teve um casal gestor delivery que mandou uma mensagem pra mim e eu tô precisando de ajuda no iFood, né? Porque acredito que também, da maioria das pessoas, eu comecei a trabalhar no iFood em casa. E só que eu fazia doces finos pra eventos. E o iFood, eu trabalhava só com os bolinhos no pote. Foi assim que eu comecei, gente, no iFood, né? Os bolos no pote e tudo. Acho que eu coloquei alguns cones também, que eu trabalhava nesse momento. E aí, beleza. E tocavam os iFoods, assim, em casa. E eu ficava com a loja aberta até as 23 horas, assim. Só que aí, às vezes, pausava quando eu tinha que sair, buscar as crianças. Na época era o João, só, se eu não me engano. Buscar o João na escola e tudo mais. E eu achava que eu tinha um resultado no iFood, eu achava. Então, assim, só que quando eu mudei para a loja, eu comecei a observar melhor o iFood. Eu falei, gente, mas não é possível, eu tô vendendo isso aqui, mas minha conta é negativa. Comecei a fazer, eu tava devendo pro iFood quando eu fui ver, sabe? Porque eu não tava tendo lucro nenhum, praticamente nada. Porque o que aconteceu? Não sei se vocês já fizeram isso, ou se em algum momento fizeram.
Lembra quando você foi fazer reunião comigo? Eu estava cadastrada em todas as campanhas do iFood. Sabe aquelas campanhas de taxa de entrega de 5%, 10%, tudo por 99, tudo por 1,90, tudo por 7,99? Eu estava cadastrada em todas as campanhas. Eu não lembro, Bru, exatamente, eu também não consultei antes de vir, qual que era as minhas vendas mês, mas eu acho que eu não passava de 30, 60 no máximo vendas no mês dentro do iFood, era bem baixo. E aí, depois que a gente, né, começou a trabalhar juntos, eu cheguei num pico de 400 vendas. Foi, acho que, a mais ali relevante, né, que nós tivemos. Não sei se já passou desse número em algum momento. A gente tem que bater esse teto ainda. Mas, assim... E eu achava que eu tava fazendo tudo certinho, né? Participando das campanhas, taxa de entrega grátis e tudo mais, e o valor do meu produto era baixo. Eu achava que cobrando barato eu ia ter mais cliente e tudo mais. E aí a Bruna veio trazendo uma visão totalmente diferente. Ela falou, primeiro, nós vamos tirar todas as suas campanhas. Foi assim Já mesmo. começou mexendo em tudo, assim, sabe? Então, e trouxe aquela visão que muitas vezes eu achava que estava dando certo, precificação. Né? Nós vamos passar a precificar corretamente o produto de vocês para que vocês passem a ver o dinheiro, porque eu vendia e não vinha nada, tava devendo pro iFood, a minha conta tava negativa, né? Então, assim, por não saber precificar adequadamente e todas as estratégias, né, o que eu percebi, assim, teve a modificação no cardápio, né, aquelas campanhas... os nomes, né, que chamam a atenção. Não saia daqui sem ver isso aqui. Sim, as categorias, isso, as categorias. Depois, aqueles produtos que são cadastrados quando a pessoa comprou lá um bolo no pote seu. E aí, quando ela tiver adicionar esse produto no carrinho, o iFood vai sugerir um outro produto, né? Leve também uma coca. Então, gente, eu não tinha nada disso de estratégia. E vocês fizeram toda essa configuração pra mim, e aí começou a vir um retorno. E qual que era a minha meta, você lembra? Quando eu falei pra você? Pagar o aluguel da loja. Ou que o iFood pagasse o aluguel da loja. E hoje paga ou não paga? De mais de uma já, se fosse mandar. Né? Das duas lojas, né? Que depois a gente fechou a que tava de apoio. Mas sim, hoje já paga, né? O aluguel dela e ainda muitos custos fixos, né? Que a gente tem na loja. Então, assim, e eu não tinha tempo pra poder... vou estudar sobre o iFood. A gente empreende. A gente tem que aprender também, né, Bru? Só dando um insight aqui pro pessoal, que nós que empreendemos, a gente não precisa e não pode fazer tudo, né? Abraçar o mundo. Você vai... não, eu vou fazer... A Jess tem orgulho de falar às vezes, né? Não, porque eu faço tudo na minha empresa, porque eu sou RH, porque eu sou a vendas, porque eu atendo WhatsApp, porque eu não sei... Mas será que faz uma coisa bem feita? Será que faz isso bem feito? E quando eu passei a delegar o iFood, eu falei, caraca, agora eu tô vendo o resultado. E com o retorno do iFood, eu posso investir em outras coisas. Sim. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso, como foi essa experiência conosco e tudo mais. Se eu sou cabeça dura, se eu não sou. Eu vou te falar que você é uma das minhas melhores clientes. Olha só. Eu falo, às vezes a orelha da Ju deve queimar um pouquinho. Eu falo assim, se todos os meus clientes fossem igual a Ju. Porque o que acontece, Ju? Quando a gente começou a trabalhar, realmente, a única coisa que eu tive que trabalhar em você foi a tua mentalidade em questão de preço. Porque as pessoas... Às vezes até hoje, né? Eu fico... mas tá bem melhor. Então, o que acontece? As pessoas, elas não valorizam o seu próprio produto. Então, assim, isso é um fato. Você é uma patisserie. Você usa produtos totalmente diferentes do que... Não menosprezando a confeiteira que trabalha em casa, mas que pegou uma receita no YouTube, né? Que ela vai usar ali um produto inferior ao seu. Então, a gente tem que analisar toda essa questão, né? E a gente ter crença no nosso negócio. Então, assim, eu sei a qualidade do meu produto, eu sei a qualidade e o trabalho que ele me dá. Então, eu preciso que ele seja valorizado. Você lembra quando a gente pegou a tua loja, o teu bolo de pote, eu acho que era R$14,90, alguma coisa assim. E quando a gente foi para fazer a precificação e foi a 20 e poucos... 29, eu falei, não vai vender, Bru, não, tá muito caro. Eu falei, Ju, confia, né? Confia. E só dispara as vendas, né? Você diminuiu muito a quantidade da carga horária, não sei se você percebeu, a quantidade da sua carga horária que você trabalhava antes para agora é muito menor. É verdade. Mas você tá tendo um resultado maravilhoso, né? Por quê? Porque tem um trabalho ali atrás, e é o que eu sempre falo, além do nosso trabalho, tem o seu, né? Tem o seu mérito, que é atender certo cliente, trabalhar com qualidade o teu produto,
abrir no horário, que é o que eu sempre pego no pé do pessoal. Pessoal, configurou esse horário? Abre nesse horário. Por quê? Dicas do iFood aqui, né? O iFood tem algoritmos que a gente precisa saber trabalhar. Então, o trabalho do gestor é estratégia. O trabalho do dono da loja é trabalhar o operacional. Qual que é o operacional? Eu configurei a loja para abrir 8 horas da manhã, eu tenho que abrir 8 horas da manhã. Eu configurei para fechar às 8, eu tenho que fechar às 8. Eu não dou conta de atender esse horário, então vamos realinhar, né? Porque o iFood, ele pensa assim, eu vou entregar uma loja que está com os indicadores todos em vermelho, que não entrega aquilo que ele promete, ou eu vou entregar aquela loja que está trabalhando certinho, que tem notas boas, que tem o tempo logado ok. Ele vai entregar esse. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar. É o básico ali, bem feito. O iFood não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Eu vou ligar aqui e vou esperar tocar. Mas tem muita gente que leva assim. E daí não tem o resultado que deseja. Né? Para você ter um resultado, você tem que dar tempo para ele, né? Você tem que dedicar esse tempo, essa atenção. E muitas das vezes o que a gente faz? Coloca lá o que a gente quer vender e deixa lá. E fala, agora qualquer foto, qualquer jeito, qualquer descrição. Exato, agora o iFood trabalha. E não é assim, né? É uma plataforma como o Instagram. O Instagram, ele não trabalha sozinho. A gente tem que fazer o trabalho ali e ele, com o algoritmo dele, vai fazendo o papel dele. O iFood é a mesma coisa. Então, a gente sempre tem que estar olhando, sempre tem que estar analisando. Sempre, em constância, eles estão mudando sempre tudo na plataforma. Mudanças. Então, você entra hoje de uma forma, você vai ver amanhã já está totalmente diferente. Então, é essa parte que nos cabe, de procurar entender o que mudou, procurar entender qual a estratégia que vai mudar agora e sempre estar alinhando com os nossos clientes. Então, sempre estou te falando, né, Ju? Ju, vai mudar isso. Ju, aqui, vamos fazer isso, né? E você também me traz. E aí a gente tem essa troca. Juntos, né? A gente vai crescendo. Então, muitos resultados que a maioria, né, Bru? Ju, é pré-Páscoa. A gente nem enrolou muito pré-Páscoa, né? Mas assim, Ju, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer pro Dia das Mães, já tá no Dia dos Pais, né? Então, assim, o que você vai instigando também pra gente aplicar ali na loja é muito importante. E algo que é bem relevante também, Bru, que eu não trabalhava, você trouxe essa questão dos presentes. E isso aumentou muito o nosso ticket. Sim. Hoje, a gente trabalhava com os bolos no pote, alguns itens da loja, e a Bru já trouxe. Vamos fazer uns kits, né? Uns combos, uns presentes. E como vem, né? Pedidos ali de presentes. Às vezes você tá, poxa, um dia que não tá muito bom, de repente vem lá um kit de 200, 300. Então, assim, falou, poxa, já dá aquela salvada, né? Vai dar até uma alegria de novo, né? Falei, opa, maravilha. Então, tem que ter esse olhar, esse carinho. Essas dicas que você traz são muito importantes. Ju, vamos trabalhar aqui nessa estratégia aqui, vamos dar um presentinho para o cliente, né? Porque é um negócio e eu acho que falta muito isso. As pessoas encararem o iFood como um negócio de fato, que o cliente precisa ter uma atenção. Agora você tá vendo que a gente manda mensagem no chat para todo mundo, assim, para não digo, 90% dos clientes ainda recebem essa mensagem da gente agradecendo pelo pedido, e deu né? Super certo, deu super certo, e as lembrancinhas ali que a gente faz, e algo que você me chamou a atenção, porque o negócio é assim, a gente tem os altos e baixos, e às vezes a gente tá delegando algumas tarefas e não sai como a gente, né, precisa. Então aí você vai treinar o teu colaborador também. Falar, olha, eu preciso... E se você não tem colaborador, você faz. Eu preciso que mandem todos os pedidos esse mimo. E eu falei que vai ser vitalício isso, tá? Ele vai ter que achar biscoitinho, draia, chocolatinho, não sei. É vitalício, porque o cliente se sente mimado. Sim. Né? Ele vai querer retribuir aquilo e fazer uma avaliação positiva no iFood, né? Muita gente colocou, nossa, ganhei até um mimo. Então, isso é muito importante, né, Bru? Verdade, porque o que acontece? Hoje, no mundo digital que a gente tá, eu vejo que as pessoas têm muita carência dessa proximidade. Eu não tô falando com uma máquina. Tem uma pessoa ali atrás. E as pessoas estão cada vez mais carentes disso. E é isso, detalhes que a gente faz e que faz a diferença, né? Que nem essa questão de avaliação, que a gente começou com essa estratégia, acho que em janeiro, né?
para aumentar. O que acontece? Esses dias mesmo eu estava vendo uma influenciadora falando sobre isso. E ela falou assim, para a pessoa te dar uma nota 5 no iFood, ela tem que ser, a expectativa dela tem que ser superada. Mas para ela te dar uma nota ruim, não precisa de muita coisa. Então, é bom a gente sempre estar lembrando eles, olha, né, gostou, avalia, né, faz uma importância para a loja. E a gente tem um filtro para ver se está indo bem, se não está. Isso é importante, né? Que não dá para a gente levar assim, foi uma avaliação ruim. Não, calma, respira. Esse cliente, ele te deu uma oportunidade de melhorar. De melhoria. Né? E aquele que nem avaliou? Eu sou aquela cliente que não avalia. Se eu gostei, eu avalio. Se eu não gostei, deixa em off, mas também não peço mais. Exato. Então, tem muita gente que faz então, isso. é legal, tem que agradecer esses feedbacks, às vezes, ruins, né? Claro que tudo precisa ser filtrado, né, Bru? Igual você sempre me orienta também. Calma, Ju, né? Não é porque olha, igual você falou, acho que num produto nosso, eu falei, poxa, eu tive uma avaliação lá meio ruim e tal, mas quantos que você vendeu para poder ter essa avaliação e teve uma ruim, né? Então, tudo tem que ser filtrado, né? Então, acho que é bem importante a gente ter esse carinho também com os clientes que nos avaliam ruim, né, de forma ali negativa, porque é uma oportunidade de melhoria. Nossa, quantas vezes eu não tive a oportunidade de melhorar a embalagem, né, do produto, porque a coxinha que eu mandei chegou tudo, né, zoada lá na sacola do cliente, o bolo, qual que é o produto? O Copo da Felicidade. Copo da Felicidade tem que ter a embalagem, né, própria para poder o suportezinho. Eu mandei 100, chegou 3 Copos da Felicidade pro cliente virado. Nunca mais aconteceu, entende? Então, são os feedbacks que nos ajudam, né, a melhorar. Às vezes, um cancelamento que você recebeu lá que não estava previsto, né, fazer o quê, né? Aconteceu, mas vamos trabalhar isso. Então, acho que isso é muito importante e você trouxe, né? Vocês trouxeram para nós essa visão e a gente tem o selo também hoje, né? Tem o selo de super restaurante. E para chegar nesse selo, o que a loja precisa fazer? Então, a loja, para chegar no selo super restaurante, ela tem que ter nota no mínimo 4.7. Tempo logado ali próximo de 100%, então 95%, 100%. Número de chamados, então vamos supor, o cliente reclamou de algum produto, menos de 1% e cancelamento abaixo de 1%. Então, esses são os indicadores base para você ser super restaurante. Então, eu tenho esses indicadores automaticamente ali durante 3 meses, tá, pessoal? 3 meses, a cada 3 meses você vai ser reavaliado. Olha só. Então, A gente não perdeu o selo ainda, né? Nunca perdeu, ufa. Não, a gente tenta manter ali, eu vou ali, Ju, vamos cuidar disso, né? Sempre analisando os números, porque o próprio iFood, ele percebe quando você entra na loja, você vê os números, ele sempre tá ali e ele vai ajudando essa loja. Opa, essa loja aqui, ela é mais empenhada, né? Então, é diferente da pessoa só colocar ali e nunca olhar, nem saber. Muitas das pessoas que a gente vai analisar a loja, ela não sabe nem o login dela. Do portal. Então, como que você vai ter acesso ao teu financeiro, saber quanto que você está recebendo, se realmente está certo, se não está? Tem que ter esse cuidado. É o teu negócio, né? Você tem que tratar o iFood como o teu negócio, é a tua plataforma de venda. Saber precificar é o principal gatilho dentro do iFood, porque muitas pessoas falam que não deu certo, que quebrou dentro da plataforma por não saber precificar. E isso não é só dentro do iFood, a gente vê fora também. Né? A gente vê muitas pessoas que, infelizmente, não têm esse conhecimento. E acaba tendo, ficou muito caro, mas o cliente não vai comprar, então ele acaba baixando muito e quando ele vai ver, ele não tem lucro. Né? O que eu sempre falo, mas você precisa ter lucro. Senão, não adianta. Senão fica sem fazer nada, sem trabalhar. Vai ter um negócio pra quê? Se não é pra ter lucro, então volta pra CLT. Exato. Então, e por isso que às vezes acaba tendo concorrências desleais, né? Por conta desse tipo de pessoa que realmente não leva a sério o negócio. E às vezes duvida, né, Bru? Eu mesma tinha essa cabeça, porque assim, falei, pô, gente, tem tanta loja de confeitaria aqui em Curitiba, que tá no iFood, loja física, ganha rios de dinheiro ali só no delivery. Eu mesmo citei, né, pra você algumas situações ali. Falei, eu vou conseguir? E cobrando esse preço, que é bem mais alto, né? Nesse caso, falei, mas por que essas lojas cobram o mesmo, né, preço da loja? Mas é o volume, né? Exato. É o volume de vendas também. E eles usam uma estratégia diferente. E a gente conseguiu.
né? Então, assim, a gente tem que quebrar, às vezes, aquelas crenças. Eu vejo, às vezes, em mensagem... às vezes tá falando lá um anúncio, né? Sobre o iFood e tudo mais. E chove de comentário de gente falando, iFood não presta, me quebrou. É só pra sugar as pessoas e tudo mais, por causa das taxas absurdas. Tem taxas absurdas? Tem taxas absurdas, tem, vamos mas fala um pouquinho dessa questão do marketing do iFood, né? Eu não tenho que gastar com marketing. Exatamente. Então, qual a parte boa do iFood, né? Vamos deixar essa parte das taxas. Ele é uma empresa, a empresa maior que tem no país de marketing é o iFood. Então, se você entra no YouTube, tá ali, iFood. Se você vai no Big Brother, iFood, ele está em todos os lugares. E qual que é a vantagem do marketing tradicional, que a gente faz ali, o tráfego pago, com o marketing dele? Eu só pago o iFood se eu vendo. Então, eu tenho a garantia de venda e daí ele desconta. O marketing tradicional, que é do tráfego pago, eu tenho que pagar sem saber se eu vou ter esse retorno. E tem toda a questão de testes, né? Vários testes. Até você engajar uma campanha que dê certo. Até conseguir essa campanha que deu, essa daqui deu boa, foi muito dinheiro investido. E a gente não para pensar nisso. Ah, mas o dono do iFood tá ganhando rios de dinheiro nas minhas costas. Não é assim. Tem toda uma estrutura que ele precisa bancar, né? Lá em São Paulo, o iFood lá tem muitos funcionários, programadores que não são nada barato para manter um aplicativo daquele ali, né? Então, é isso que engloba, né? Mas eu acredito que até ano que vem teremos novidades no mundo de delivery dentro do Brasil, né? Estão vindo 2 players grandes que legal, para competir com o iFood, então eu acredito que agora a gente vai ter concorrentes ali, então as coisas começam a melhorar um pouco. E a Bruna já está antenada, eu nem sabia disso, pessoal. Essa mulher é maravilhosa, gente. Né? Então, se preparem, que acredito que final desse ano que vem já vem 2 grandes empresas aí para competir com eles. Legal. E daí a gente sabe que quando tem concorrência, as coisas tendem a melhorar também. Exatamente, Então, porque aí as taxas podem dar uma reduzida. Opa, tem gente chegando, então vamos verificar o que a gente pode fazer para melhorar. Mas eu vejo assim que a plataforma melhorou muito desde quando eu comecei. Então a gente tinha muito erros, às vezes saía o pedido lá e não tinha foto do produto, aí lá no gestor de pedidos, né? E agora tem foto, já aparece o número, né? Vamos supor, a pessoa quer a quantidade de pedidos, quero 2 bolos gelados, já aparece preto, se eu não me engano, é um destaque, é maior. Então, evitou muitos erros que eu mesmo tinha, né? No dia a dia ali. Então, eu vejo que a plataforma tem trabalhado para melhorar cada vez mais, né? Então, é uma exigência do consumidor, né? De nós, né? Das empresas que estão no iFood, porque a gente também está pagando para que a plataforma entregue, né? Exato. E pare um pouco com tantas manutenções. Agora deu uma reduzida, né? Mas como esse ano foi triste, né? Foi. Nossa, às vezes tem épocas do ano que eles pegam junho, principalmente ali depois das datas comemorativas, né? Que vai dá aquela parada. Aí eles se aproveitam em fazer manutenção, né? Mas acredito que eles estão melhorando bastante e tem uma equipe, né? Que eles sempre, todo ano, estão recrutando novas pessoas, novos donos de restaurantes para participar dessa equipe para sugestão de melhoria. Então, legal. Eles pegam, tem esse olhar, né? Tem esse olhar. Os experts também sempre estão ali em reunião, buscando, né? No Instagram deles, eles buscam sempre perguntar pro dono do restaurante o que gostaria de mudar e tudo, para eles levarem isso pro iFood, né? E as coisas estão sendo implementadas justamente por isso, que nem essa questão de ter a fotinho ali do produto no gestor de pedido é uma maravilha, né? Porque às vezes sai um produto que não tem tanta saída, você nem lembra mais como que ele é. Aí aparece a fotinha, é esse produto, então tá bom, né? Então isso ajuda bastante. Eu sempre falava antes para as meninas, deixa uma aba do computador aberta na nossa loja, porque tá em dúvida, você consulta ali. Agora nem precisa consultar tanto, é mais sobre detalhes, descrições, né, tudo. Então hoje, pessoal, a gente vende bolo no iFood, né, bolinho de aniversário, pequenininho, mas é um presente, né, sugestão da Bru também. Então, a gente tem alguns presentes ali que estão saindo. E sempre saem, né? Os bolinhos dá super certo. Um kit festa ali, kit aniversário, para presentear e tudo. Kit festa não. Kit festa é grande. Kit aniversário, um presentinho ali, outro ali. Isso ajuda demais. A gente recebeu, inclusive, hoje, eu mandei lá no grupo para as meninas. Vou ter que compartilhar aqui com vocês, espera aí. Já que a gente tá falando sobre isso,
a gente recebeu um feedback de uma cliente de um produto que surgiu um insight das sugestões ali que vocês sempre nos dão, né, Bruno? Deixa eu ver aqui. Eu sempre compartilho com a minha equipe, gente, os feedbacks positivos dos noivos, dos clientes, porque, afinal de contas, elas que estão lá fazendo acontecer, né? Então, foi... Não aparece o nome aqui, porque a Anne mandou o print. Mas assim, oi, bom dia, tudo bem? Hoje foi hoje. Eu queria só deixar o feedback de que os doces de vocês são absurdamente incríveis. Tenho certeza que vocês colocam muito amor no que fazem, porque isso se transforma automaticamente em sabor. Estava tudo perfeito. Com certeza vocês fizeram do meu aniversário o dia mais feliz. Mas alguém presenteou ela com o nosso bolinho de aniversário, sabe? Que tá no iFood. Então, cara, isso é muito legal. No iFood, entende? Que às vezes você não tá tendo um pedido nas encomendas de vocês, né, Bruno? Os a gente sabe como que é no dia a dia. Trabalha em casa, não tá vindo pedido, meu Deus, o cliente não tá encomendando, mas o teu iFood tá lá acontecendo. Então, você tem uma segunda fonte de renda. Então, você não tá dependendo só das encomendas do cliente. Você tá construindo uma outra fonte de renda que pode ser extremamente boa e lucrativa, manter seu negócio e não ficar, meu Deus, socorro, preciso. Só dependendo ali do Facebook, do Instagram. Eu penso assim, o iFood, ele é o meu funcionário. Porque se você for na aba de desempenho ali de cardápio, você vai ver a quantidade de pessoas que visitam a sua loja. Vamos supor, 3.000, 4.000 visitas no mês. Aí, ali, é como se a pessoa estivesse conversando com você. Imagine você respondendo 4.000 pessoas para você fechar ali 100, 200 pessoas no mês. O iFood, ele faz todo esse trabalho para você e o pedido chega pronto para você. Então, você tem o funcionário iFood que faz todo esse papel para você. Então, tá ali o cardápio, tá ali a taxa de entrega, o tempo de preparo, tudo. Então, o cliente, ele vai certeiro. Chega um produto e um pedido para você pronto. Você não tem aquele trabalho de negociação com o cliente, de WhatsApp, que você não, muitas das vezes não tem esse tempo para dispor, ainda mais quando a gente trabalha em casa, não tem ninguém para ajudar, é eu empreendedor, né? Então, faz tudo. Então, tem que responder o cliente, tem que ter aquele cuidado que eles, né, sempre quer aquela atenção de cada pedido e tudo mais. Às vezes o cliente quer, mas eu queria uma sugestão assim, e assado. E ali no iFood, estando configurado certinho, o cliente ele já faz o pedido automático. Você vai ter um trabalho ou outro dele te mandar uma mensagem no chat, você responder, mas ele já está faturado esse pedido. Exato. Né? Então, ele facilitou muito a sua vida. Então, é esse lado que eu sempre tento fazer o pessoal enxergar do iFood. Né? E aquela questão de, ele tem taxas altas, mas a gente tem que saber que o cliente que tem que pagar essa taxa alta, não o restaurante absorver essa taxa. Mas o cliente, quando ele sabe que ele está comprando pelo iFood, ele gosta da comodidade que o iFood traz para ele. Então, tá na palma da mão dele um shopping onde tem N lojas do que ele procura. E ele vai escolher o que ele quer. É diferente dele sair na rua e ficar procurando. Ali o iFood, ele tá prático. E ele sabe que ele tá pagando a mais por isso. E quando ele não quer pagar mais por isso, ele vai direto na loja e compra na loja. Eu gosto da loja da Ju. Eu vim pelo iFood, mas eu quero comprar direto da Ju. Eu moro uma distância de uns 4 km da Ju. Quando eu quero um doce, eu peço pro meu marido ir lá, Henrique, e daí fala assim, amor, vai lá na Ju, lá, pegar um bolinho, alguma coisa. Então, ele vai direto. Eu sei. Copo da felicidade. Copo da felicidade, muito bom. Então, o que acontece? É isso. Quando o cliente ele quer pagar menos, ele sabe que ele tem que ir direto na loja. No iFood, realmente, ele vai pagar mais caro. E é assim que tem que ser. Isso. Porque o restaurante, ele não tem essa margem para absorver essas taxas. Então, se ele absorver essas taxas, ele vai ter prejuízo. E é legal porque é legal esse pensamento, porque é uma crença que você precisou tratar em mim, né? Sim. Você começou a trabalhar essa questão do preço e tudo mais. Isso impede a gente de alcançar faturamentos maiores na nossa empresa, né? Então, até comentei, né, de um restaurante que eu fui para conversar com o dono e tal, e eles não estão no iFood. Mas por que vocês não estão no iFood? Você sabe, né, que eu sempre indico, gente, sempre falo do iFood e tudo mais, e porque pra mim foi transformador, então a gente vai falar, eu quero falar pra todo mundo que dá certo. Então, e quando você vai conversar com os donos de restaurantes que não estão, mas por quê? Mas as taxas são absurdas, e não sei o quê. Normalmente a pessoa já fala isso, né? Mas você não pode repassar esse custo pro cliente, porque o cliente sabe, igual você falou, ele já sabe que tá pagando mais pra estar no iFood. E ele nem compra, né? Se ele não... Sim. Tem gente que... Eu conheço gente que não usa o iFood, né?
pessoas, clientes, enfim, que compram de outro delivery próprio, vai na loja direto e tudo mais, mas muita gente usa o iFood. Muita gente. Eu uso o iFood, né? Então, milhões e eu e milhões de tô... pedidos por mês, né? Eu falo assim, na média de uns 100 milhões de pedidos por mês. Pensa, E gente, você tá isso perdendo é astronômico. essa fatia, né? Você Quanto tá que você tá perdendo essa deixando na fatia. mesa? Exato. Então, assim, por mais que você tenha o seu delivery próprio, por mais que você tenha a sua loja, é uma fatia que você tá deixando na mesa, né? Então, tudo que agrega ali, que vai aumentar o teu faturamento, que vai aumentar a quantidade de pedidos, nada tem que deixar em vão, né? Então, é interessante mesmo, a gente sempre tem que pensar por esse lado. Vamos agregar mais um pouco ali para aumentar. Ainda mais, eu falo que empreender no Brasil é coisa de louco, né? Então, assim, Estamos loucos aqui. somos dois, porque é muita burocracia, é muito imposto, é muita coisa. Então, quanto mais coisas puder agregar para a tua loja, para o teu restaurante, é isso que importa, né? Então, a plataforma tá ganhando dinheiro porque eu tô ganhando. Beleza. Tá Ajuda todo o mundo outro, ganhando. né? Um ajuda o outro. Exato. E é isso que tem que funcionar. A gente tem que pensar assim, eu estou ajudando famílias e estou sendo ajudada. E ponto. E aí o pessoal às vezes vem do iFood, comprou aqui nessa aqui que ganhou o bolo. De repente ela vem e encomenda na loja direto, outro bolo para aniversário, não sei quem. Às vezes o cliente que você consegue fidelizar aí, ainda mais com essas mensagens no chat. Aí tem das estratégias, né, Bruno? Sim, manda exato. mensagem pro cliente, manda um panfleto, manda um mimo, alguma coisa que vai te trazer ela pro teu WhatsApp também particular. E é um cliente que você acaba podendo fidelizar. E então, se eu não me engano, acho que esse cliente que eu vi, esse pedido, é longe da tua loja. A maioria dos kits que saem da tua loja é um público que você não conseguiria atingir só na rede física. Exato. Porque o que acontece? O iFood, você consegue abranger 15 quilômetros de raio de distância da tua loja. Então, uma pessoa de 15 quilômetros, você acha que ela vai passar na frente da tua loja? Não vai, é muito difícil. E você acha que ela vai reparar na loja, sendo que ela está passando ali no dia a dia? Não vai. Então, isso é um marketing que faz para a tua loja ter mais visibilidade, né? Então, você vai abranger um público muito maior do que se você só tá ali no físico. Exato. Né? Então, no teu físico ali, o máximo que você vai conseguir alcançar é uns 5 km, máximo. Então, você conseguindo abranger vários bairros, vários lugares, que é aquele cliente que você não teria, né? Então, é um cliente diferente que vai vir na tua loja. A gente falou, Bru, da questão para ter o selo, né? Do iFood. A gente sabe como faz para ter, mas e qual é o benefício da empresa ter esse selo de destaque, assim? O super restaurante, então, primeiro o cliente vai olhar um selo de super restaurante, ele já vai primeiro priorizar esse cliente, esse restaurante. Segundo que dentro do iFood tem várias listas. Quando você entra lá, tem assim, frete grátis, que aceita vale refeição, vale alimentação, que atende no almoço, que atende na janta, e tem a lista do super restaurante. Então, só vai estar naquela lista os restaurantes super restaurante. Então, ele vai ter uma lista a mais, né? Que a gente sempre fala assim, o que a gente pode colocar você em mais visibilidade dentro da plataforma. Então, você vai aparecer em vários... o cliente clicou ali no botão de VR, mas você aceita, então você vai estar ali. Ele clicou no entrega próximo da minha residência, ou com tempo menor, você está ali naquela lista. Isso tudo é a gente que analisa quais as listas que você consegue entrar. Então, quanto mais lista você entrar, mais visibilidade você vai ter. Essas listas são diferentes das campanhas que eu estava cadastrada lá no início? Por que não é bom eu estar cadastrada como eu estava, né, em todas as campanhas lá dentro do iFood? Então, porque o que acontece? Não é que não seja bom. É bom. Você vai ter lá restaurantes com cupons. Tem dentro da plataforma. Só que a confeitaria em si, o ticket médio da confeitaria é muito baixo para absorver todo esse valor. Que seja R$5. E uma taxa grátis já dá ali R$12,99 de desconto para o cliente. Aí o cliente faz o pedido mínimo da loja, que é R$20. O que a loja vai ter de retorno daquele pedido? Quase nada, entende? Então, assim, a gente não costuma usar cupom de estratégia nas lojas. Diferente da minha loja de presente, que o meu ticket é maior. Então, eu consigo criar outras estratégias.
confeitaria, marmitaria, que são tickets baixos, por mais que, como a gente criou várias estratégias dentro da tua loja com presenteável, o teu ticket, em compensação média a qualquer outra confeitaria, é muito maior. É quase o dobro. Né? Uma confeitaria normal, o ticket dela é R$30. E o meu é? O teu é 60. Olha aí, ó. 60, 55, 60. Então, por quê? Por conta dessas estratégias que a gente vai montando. Sim. Então, diminui a sua força de trabalho. Eu falo que o ticket médio nada mais é do que a soma de todos os produtos dividido pela quantidade de venda que você teve. Então, você vai ter uma diminuição da força de trabalho. Então, vamos supor, eu tinha que vender 20 produtos para faturar ali 300, 600 reais. Hoje você precisa só de 10. Diminuiu ali o teu trabalho, né? Sim. Porque um cliente ali, ele faz uma compra maior que não vai precisar tanto de vir mais outro cliente. Se vir mais, tá agregando mais, né? Então, essa é sempre o intuito nosso. Mas o cupom para confeitaria e marmitaria, que são duas categorias ali que são um ticket mais baixo, o cliente quer assim, um doce para matar a vontade de comer doce. Mais final de semana que a gente vê que o ticket aumenta, porque daí tá com família. Mas durante a semana, depois do almoço, bater aquela vontade do doce, vou ali, compra um brownie, compra uma palha. E assim, o 20 reais ali, que é o pedido mínimo, é o que ele vai pedir, na maioria das vezes. Aí se você dá ali taxa grátis mais um cupom de 5, quando você vai ver, você tá devendo pro iFood, que é aquilo que a gente estava conversando. Aí uma coisa, Bru, que também acho que vale mencionar, é porque o meu público principal, o que eu trabalho hoje, que são os doces finos para eventos, eles não estão no iFood. Sim. Não impede de estarem, mas eu entendi que o público do iFood, eles querem um doce mais food porn, né? Um doce, como é que fala? Mas aquele doce mais doce. Nutella. Exato. Né? Kinder Bueno, Brownie, que chama mais atenção, que a pessoa quer comer um doce mesmo, sabe? A pessoa quer estar de TPM, ela quer comer um doce, quer se lambuzar. Quer matar a lombriga. Exatamente. E isso não precisa ser um empecilho, né? Exato. E eu tive uma crença também com relação a isso. Eu falei, poxa, porque no começo, no meu iFood, eu vendia eclair, eu vendia isso, aquilo. E saía de vez em quando, não saía muito. Quando eu falei, não, beleza, por mais que eu trabalhe com casamentos, com doces finos, eu vou trabalhar um público diferente dentro do iFood. Então, tem um choque ali, né, um pouquinho de... Falei, poxa, mas a Ju faz o quê? Tanto que eu divulgo... Vocês veem eu divulgando iFood nas minhas redes sociais? Não. É só a minha divulgação, assim, eu falo, eu crio produtos pro iFood, isso é internamente, sabe, né, Bruno? Isso você trouxe muito isso pra mim também. Então, vamos trabalhar aquele público do iFood mesmo? Não precisa brigar com a sua marca, com o que você faz. Então, a Jupaif Patisserie, ok. Isso faz com que eu trabalhe com produtos de qualidade dentro do iFood. Também. Independente se eu tô produzindo uma palha italiana, um brownie, brigadeiro belga, as carolinas que ainda estão no iFood, né? Então, isso acaba não competindo e eu vi como uma oportunidade de atender um público um pouquinho diferente do que eu, né, dos noivos ali e tudo mais que eu já trabalho atualmente, né? São duas empresas diferentes, vamos dizer exatamente. Né? Então, focos em clientes diferentes e dá pra gente atender, né? Dentro do iFood é aquilo que você falou, a pessoa, ela quer os doces mais elitizados de doce mesmo. Então, a Nutella, o Ferreiro, o Kinder, que são mais famosinhos. Então, é isso que o pessoal gosta. E é legal usar esses nomes, né? Igual você falou das campanhas do refri, né? Da Coca-Cola vive fazendo campanha dentro do iFood. Então, as grandes marcas fazem essas campanhas e quem estiver vendendo a Coca, a tal da Coca, a tal do Kinder, a tal, né? Do doce que tem esses nomes. Exatamente. Subsídio. Sempre tem. Acaba tendo uma visibilidade maior, né? Mas também a gente não poderia falar sobre essa questão, Bru, da loja. Beleza, eu decidi então, nossa, Bruna, você me convenceu, eu quero pagar meus aluguéis também, né, com o iFood. Mas também, né, Bru, tem que ter um preparo. Sim. Não é só entrar no iFood, colocar os produtos no cardápio, tirar uma boa foto, ok? Essa é a lição de casa, né? Exatamente. Assim, a gente ter uma boa foto, ter uma boa estrutura dentro do iFood, acho que é o basicão. Mas e aí? Dia da Mulher, ano passado, né? A Ju tinha recém entrado no iFood, praticamente, não tinha feito nenhuma data comemorativa. Abri o iFood, gente, eu juro pra vocês, a Bruna não me faz mentir.
Começou a tocar aquele negócio e não parou mais até a hora de eu sair da loja. Tinha a Rô, que tava começando comigo, se ela vai lembrar. No primeiro dia de trabalho, a menina foi trabalhar na confeitaria, na cozinha. Falei, pode parar, não passa daí. Você vai ficar aí na frente que a gente vai fazer um monte de cesta pro iFood. E aí começou a sair kit, porque a gente fez uns kitzinhos pro Dia da Mulher, mas eu não sabia que era aquela... Não levei a sério, porque eu nunca... Alguém já fez comemoração pro Dia da Mulher? Eu não tinha feito na minha casa. Eu não tinha dado a devida atenção para essa data, que é extremamente importante. As empresas presenteiam muito e tudo mais. Sim. E aí aquele negócio parou. Eu falei, Bruna do céu, me salva, né? Socorro. Então foram mais de 60 pedidos no iFood, mas não é pedidinhos, kits. Né? E aí para você... Por isso que eu falo do preparo, porque eu não estava preparada para aquilo. A gente atendeu do jeito que deu. Mas eu não estava preparada, não tinha nem treinado as meninas, nada. Foi uma surpresa pra todo mundo. E aquilo não parou de tocar. E dá um desespero quando você não tá preparado. Porque começa a chover de motoboy na frente da loja. E eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? Então, assim, é legal ter. Isso é importante, não é legal. É extremamente importante ter esse preparo pra demanda que vai vir, né? Exato. Mas que nem eu trabalho com presente no iFood também. Também é uma loucura a minha vida, né? Data comemorativa. E o primeiro ano meu primeiro ano do Dia da Mulher também foi assim. Eu falei, não. Só que o que acontece? A própria TV, os lugares que fazem comercial e tudo, estão tornando essas datas mais comerciais. Então, Valentine's. Até 2 anos atrás, não era algo assim que a gente... Nossa... Tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar. Agora já não. Desde o ano passado ou retrasado, você vê o festival, né? Fazer merchan. É um mercado que faz muito isso de divulgar essas datas. Então, o que acontece? Eles divulgando essas datas, acabam vindo para nós também. Então, é uma data que já entrou no meu calendário, né? De que eu tenho que me preparar um pouco mais e tudo mais. O Dia da Mulher, meu primeiro Dia da Mulher foi uma loucura. Eu falei assim... Meu Deus, socorro, igual você. Então, quando foi o Dia da Mulher ano passado, eu falei, Ju, se prepara. E você não acreditou. Não dei muita trela. Aí, a hora que você finalizou, que daí eu já tinha encerrado também, você falou assim, nossa, eu tô acabada. Né? Então, tem esse fluxo maior dentro da plataforma. Dia dos Namorados, né? Pra nós, assim, as datas mais, até hoje, né, que mais deram retorno foi o Dia da Mulher. Você me ajuda a lembrar, mas eu acho que foi Dia dos Namorados e Natal. Se eu não me engano. A Páscoa do ano passado foi boa também. A gente vendeu ovo de pistache, com Nutella. Gente, sai de tudo. Não pensem que a pessoa não vai pagar 200, 300 reais num ovo de Páscoa. Ela vai pagar. O desespero dela faz ela pagar. Faz ela pagar. No iFood não dá pra parcelar, né? Agora dá. Agora dá, olha só. Agora dá pra parcelar dentro do iFood. Receber esse e-mail foi essa semana. Eu falei, e agora? Opa. Pronto. Pronto, né? Brasileiro, agora, né? Passa o cartãozinho, lá tá tudo certo. E assim, as pessoas compram. A gente não é porque você não compra, né? Você não vai pagar o caro no produto dentro de uma plataforma que as outras pessoas não farão isso. Né? Então, o teu cliente tá lá. É só você dar o primeiro passo, né? E estruturar isso de forma mais adequada, né? E além de deixar um cardápio bonito, tudo isso é aquilo que você falou, tem que estar preparado para receber essa quantidade de pedido, porque o iFood, o que vai acontecer? De começo, ele vai te mandar 2 pedidos, você conseguiu atender? Opa, ele conseguiu atender, vou mandar mais 2. E daí foi 4, 5, 6. Quanto mais você conseguir atender, mais ele vai confiar em você e vai te mandar mais pedidos. É assim que funciona dentro da plataforma, é escalonável, né? Então, a pessoa ela precisa estar preparada para essa demanda, porque senão ela vai fechar a loja, ela vai ter pedido cancelado, atraso, tudo aquela bagunça que vai acontecer na vida dela, porque ela não está preparada para isso. Então, esse preparo é interessante, né? Que nem eu tenho uma colega que eu cuido das lojas dela, que ela trabalha em casa. Então, é um pouco diferente a pegada, mas eu sempre tô ali também, cuida do estoque, já viu o estoque, já trabalha o congelamento. A gente tem que ter essa realidade que na confeitaria tem que
tem que saber essa parte de congelamento também para você poder escalonar melhor o teu negócio. Se você for querer fazer todos os dias fresco o teu produto, você não vai dar conta. Você sempre vai estar cansado e tudo mais. Então, tem que ter esse cuidado também. Sim, e às vezes até o congelamento tem esse mito, né? Também não é porque tá congelado que não tá fresco. A gente fala, né, o termo ali, mas se você congelar adequadamente, descongelar adequadamente, o teu produto vai estar feito ali na hora, entende? Então, a gente trabalha com isso. O cookie, a gente pré-assa, né? Já dando a dica aí pro pessoal. Então, a gente já deixa o nosso cookie praticamente finalizado ali, pré-assado, recheado com Nutella, tudo. E aí, saiu no iFood, 1 minuto e 10 no micro-ondas ali é o suficiente pra tá pronto. Mas aí vem o pessoal falando mal do micro-ondas. O que eu faço agora, Bruna? É porque, mas o micro-ondas solta os raios e não sei o que lá, tal. Então vou trabalhar e socorro. Solta raios, não dá né? câncer, tem não dá, toda né? É difícil. Tem uma situação ali, né? Tem uma linha que a gente tem que ter um cuidado também. O que eu puder oferecer feito na hora, vamos fazer e ok. Mas o empreendedor que para escalar no negócio dele, para crescer, isso é desde a confeitaria até o grande restaurante. Exato. Você acha que não congelam as coisas? Então, assim, são as formas corretas de trabalhar esse congelamento. Você congelar adequadamente, descongelar adequadamente também, para que o seu cliente, imagine ele recebendo um cookie quentinho em casa. Maravilha. Né? Um bolo de cenoura com brigadeiro ali, que você tava brigadeiro, tava congelado na manga, você derreteu, colocou aquele brigadeiro no bolo, né? Isso é visão de empresarial, que a gente, claro, levar sempre o melhor para o nosso cliente, produto de mais qualidade possível, mas isso não impede de você trabalhar com congelamento, né? Que muita gente que às vezes está em casa e fala, eu tô me incluindo nessa, tinha esse mito. Sim. Como assim eu vou congelar? Vai perder a qualidade, vou mandar produto velho para o cliente? Não é bem assim, né? Então, eu tirei um pouco desse mito também quando eu não estava dando conta mais de fazer comida em casa. Aí eu contratei uma moça que ela vende marmita, como é que fala? Ultra congelada. Gente, parece que a comida foi feita na hora. Então, é toda uma técnica, claro. Já comprei marmita congelada que, né, sem comentários. Mas ela sabe a técnica certa, onde a comida fica perfeita. Tempero, tudo. Então, vai muito disso, de ter esse conhecimento. A questão do micro-ondas, que o pessoal tá falando, é você tomar cuidado, porque, assim, o micro-ondas só solta essas coisas dentro quando ele tá descascando por dentro. Então, você tem que cuidar, sempre manter ele novinho e tal. Tem até um meu que eu tenho, ele não é branco por dentro, ele é cinza por dentro. Então, ele tem um material que ele não solta a tinta dele. Então, assim, eu tenho anos ele e funciona super bem. Agora, esses brancos, geralmente, eles começam a soltar aquela tinta dentro, aí que é o perigo. E aí tem as embalagens próprias para micro-ondas, porque plástico também é tóxico, dependendo do material que é utilizado. Então, aonde que eu vou armazenar, né, esse produto? Então, tudo isso a gente precisa também, como empreendedor, ali avaliar. Vamos colocar os nossos bolos no pote, os nossos caseirinhos em produtos adequados para micro-ondas, para congelamento. Então, não é só um vilão, né? O micro-ondas é o vilão. Então, mas que tipo de embalagem que eu estou utilizando para enviar para o cliente? Né? Essa embalagem, ela é saudável ali no sentido de vai soltar, né, aquelas toxicidades do plástico que tem e tudo mais, porque tem plástico que já é próprio para isso, né? Tanto para congelamento quanto para o micro. Ele já vem com aquela imagenzinha, né, do micro-ondas nas embalagens mesmo, né? Exato. Quando você compra, então é tranquilo. Mas tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. Senão, realmente. E hoje eu vejo que essa nova geração está muito preocupada com essas coisas, né? Então, como é que fala? Perdi a palavra, mas assim, 100% correto, né? Então, politicamente correto, né? Então, é reciclável, não é tóxico, tudo isso. Então, essa nova geração, ela tá muito preocupada com isso também. Exato. Então, da gente sempre estar se renovando e estar buscando atender esse público também, né? E também ter o nosso cuidado com os nossos clientes, né? Porque a gente não gostaria que fizesse com a gente não faz com os outros, né? Exato. E dentro dessa tua trajetória já dentro, ajudando outros outros donos, né, de restaurantes, docerias, confeitarias, qual que é a principal objeção, assim, que você ouve, né, já
que já trabalhou com várias pessoas que você ouve, né, dos restaurantes, enfim, ao entrar na plataforma. E o que você conseguiu trabalhar bem? O meu foi a questão de preço, principalmente, né? Mas o que mais que você ouve, assim, dessa galera? A objeção maior que eu tenho de dono de restaurante é o apego dele ao cardápio, né? Então, assim, às vezes tem um produto que realmente não está vendendo. Então, é o momento de tirar. Eu sempre faço essa análise na tua loja. A cada 3 meses a gente conversa ali e fala, ó, Ju, não vendeu isso aqui, tira. Ah, vamos manter porque eu ainda tenho um pouco de estoque. Beleza. Vendeu, a gente Tem coisa que eu falei que ia manter, que eu ia tirar depois e acabei mantendo porque começou a sair, né? Porque começou a sair. Então, é isso. A gente tem que ter esse olhar clínico. E a gente tem muito isso do apego do cardápio, né? Apego ao nome. A gente mudou o teu nome dentro da plataforma. Então, assim, a pessoa ter... Ah, mas fora o meu nome é esse. Beleza, mas o que vende? Né? Eu sempre falo assim, você quer ver dinheiro? Então, o nome é uma coisa que você tem que desapegar dentro da plataforma, porque é diferente. Você tem que colocar ali palavras-chave no teu nome também, para que o cliente te ache com mais facilidade. Isso é uma estratégia também dentro Nossa, pega essa dica da Bruna, as palavras-chave, porque hoje meu nome é Jupaife. E ali vai, bolo, doce, cestas, porque quando o cliente procurar ali cesta, a Ju vai aparecer ali. Quando alguém procurar sobre bolo, a Ju vai estar ali. Então, a questão da busca dentro da plataforma, ela começa primeiro pelo nome. Depois vai dentro do cardápio o nome do produto, o nome na categoria e assim por diante. Então, ele vai indo por sequências. Então, isso tudo ajuda. Só que às vezes tem um cliente que não quer mudar, né? Ele não vê, ele não tem esse olhar. Então, a gente tem que trabalhar nele ali, falar, olha, você contratou a gente, porque a gente tem esse conhecimento. Então, confia no processo. Confia no processo, vai dar certo. Então, é isso. Tem alguns que realmente não quer mudar e a gente não muda e deixa ciente, né? O que pode não ter o resultado que gostaria por conta disso. Não quer mudar? Ok, tranquilo. A gente respeita, né? Eu sempre falo que o restaurante é de vocês. Então, tudo que a gente vai fazer de alteração, primeiro passa por vocês. Ó, eu tenho isso para mudar. Vai acontecer isso e isso. Você aceita? Não. O que não aceita? Por quê? E aí a gente vai conversando. É sempre assim, é sempre uma troca, né? Nunca a gente vai impor algo e mudar por conta própria. Eu sempre falo isso, não é meu restaurante, né? Eu não posso tomar as atitudes sem receber o Você okay. direciona e aí a gente aplica. O negócio falou, nós somos operacional ali para poder aplicar as sugestões que vocês nos dão, né? E quais são os próximos passos, né, da Bruna, do Henrique? Agora a gente a gente fez uma especialização em precificação mesmo, né? Para trabalhar os clientes também, os restaurantes, na parte de criação de CMV, tudo, né? Que é uma dificuldade que a gente sempre pega o cliente, a gente tem essa dor, né? Então, a gente tá com essa especialização e também na parte de tráfego pago também, né? Que a gente também não para, né? Então, a parte de tráfego pago também, a gente está começando a já trabalhar nas nossas lojas, né? Que eu sempre falo que as nossas lojas são os pilotos. Mas isso fora do iFood. Fora do iFood. Claro, porque o iFood também tem, né? As campanhas que você pode fazer os anúncios, tudo. Mas eu acredito que, assim, um pacote englobando tudo aumenta tanto o teu tráfego interno da loja como do iFood. Porque daí a gente consegue fazer uma estratégia para trazer mais clientes também dentro da plataforma. Né? Então, acaba subindo tudo. Né? Então, por isso que a gente quer fechar tudo ali, deixar tudo alinhado do restaurante para que tudo possa fluir. Então, se a gente for criar uma campanha, a gente saber ali quanto que é o CMV daquele cliente, quanto que a gente consegue trabalhar naquilo. Então, fica mais claro para a gente, né? Para que o cliente não tenha perda, não tenha prejuízo. Hoje, dependendo do restaurante, a gente trabalha no escuro. Então, é difícil a gente tomar uma atitude muito drástica de uma campanha ou coisa assim, por conta disso, por não saber qual a margem que ele trabalha. Tudo. Então, essa que é a questão que fez a gente querer se especializar mais e fazer algo mais completo para o cliente também. Tá? Então, é isso que a gente está buscando. Você acha que precisa ter uma comunicação entre delivery próprio, iFood e loja, ter uma comunicação igual dos preços, por exemplo? Ou você acha que dá para trabalhar essa oscilação? Ah, meu delivery é tanto porque minha taxa porque a gente gasta com tráfego, né? Beleza? Mas no iFood tem as taxas, mas na loja daí é outro preço. Isso não confunde um pouco o cliente?
Eu acho que não, né? Eu acho que, como já faz anos que a gente está com delivery de plataforma, o cliente ele já entendeu. Então, assim, se ele quer a comodidade, e o iFood ele traz uma segurança para o cliente também, né? Uhum. Então, se eu não gostei, eu tenho como cancelar ou reclamar para o iFood, ou o pagamento por ali e tudo mais, é mais prático para ele. Então, ele acaba sabendo que ele paga mais. Se ele não quiser, ele vai para a tua loja. Então, essa diferenciação não acaba interferindo em nada para você, dono de restaurante. O cliente, ele já tem essa noção. E se ele não tem, ele vai descobrir. Vai falar, nossa, mas na loja é mais barato, né? Então, eu acho que eu vou pedir na loja. E assim vai. Então, são dois públicos. O público que compra mesmo e consome dentro do iFood, ele não vai sair. Às vezes, você pode mandar cartãozinho, você até tem uma cliente que faz uma grande quantidade lá, né, de pedido. E ela só pede pelo iFood. Sim, né? nunca foi na loja. Nunca foi A na Cici. loja. Quantos pedidos ela fez? Mais de 90? Eu acho que já passou de 100. Passou de 100, Passou gente. Ela é de maravilhosa. 100. Ela é exigente, hein? Ela Às vezes ela manda uns WhatsApp lá, que pelo amor. Então, mas ela só pede pelo iFood. Sim. Então, e a quantidade de pedidos que ela faz? Nossa, é muito. Então, ela desde a sabe época que de paga casa mais ela caro, pedia. entendeu? Então, é essa que é a questão. Esse é o cliente do iFood. Às vezes a gente pega um restaurante que ele fala assim, mas eu posso trazer o cliente para o restaurante? Pode tentar, mandando um folder seu com o teu Instagram, com o número do WhatsApp. Às vezes vai vir, vai trazer, às vezes não. Eu tenho cliente meu que compra todo mês lá para a mulher dele presente e ele nem se prontifica em Ai, mas esses homens, né? Vocês acham que homem não manda presentinho para as esposas? Gente, que a gente mais vê é fulaninho mandando presente pra esposa, pra namorada. Eu falei, amor, né? Daí, por favor, olha só, tô fazendo recadinho pros outros aqui e eu não recebo um recadinho. E aí ele me deu um presente, né? E eu nem sabia que era de vocês, né? Quando foi no nosso aniversário de casamento, chegou um buquê com o meu bombom preferido. E aí foi o Henrique entregar. Eu olhei, até achei estranho, né? Daí eu falei, mas como que você achou a Bruna e tal? Não, eu fui lá no Google, né, no iFood, digitei presente, comprei, mas ele nem sabia que vocês faziam a gestão do meu delivery. Aí eu olhei e falei, é pra entregar pra Ju. Foi de né, bem... Falei, nossa, que coincidência. Dá as dicas pros meninos, marido, que eles ouvem às vezes. Demora, mas eles ouvem. Eles são meio devagar, mas... É verdade, vai engrena. Engrena. Bru, obrigada, viu? Por ter vindo aqui, esse bate-papo muito gostoso. Gente, trouxe conhecimento, conteúdo de qualidade aqui pra vocês, né? Olha só que coisa bacana. Obrigada por ter entregue pra nós esse conhecimento realmente relevante, de qualidade. Acho que já desmistificou muitas coisas aqui com relação a delivery, a iFood, o que a gente precisa fazer para poder, né, entrar nesse novo mundo aí, né? Um mundo um pouquinho diferente do nosso receber encomendas em casa e tudo mais. Então, eu super recomendo, você sabe disso, né? Eu sempre falo que a importância da pessoa ter outros braços dentro da empresa para poder crescer não é do dia para a noite, mas vai que dá certo. Então, te agradeço demais por ter vindo, Bru. Imagina, eu que agradeço o convite. Vou pedir para você deixar uma mensagem, né, para o pessoal, alguma palavra, um direcionamento, né? Penso que tá todo mundo te ouvindo agora, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Você pode confeitar. Tá bom. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e espero que vocês escutem e analisem as dicas que a gente deu, né, para que vocês também possam crescer, né, porque a gente sabe que empreender nesse país não é fácil, mas quem está aqui firme e forte, que continue, porque a gente, nessa caminhada, vai ter alguns embaraços, mas a gente vai dar certo, né? É só ter as estratégias certas e saber para quem se guiar também, né? Que nem a Gil com esse conteúdo, eu acredito que está ajudando muita gente e é muito rico de informação e nos dá, às vezes, a motivação que a gente precisa no dia a dia, né? Porque a gente sempre tem que ter... Eu falo que empreender é meio solitário, né? Então, quando tem, assim, essa ajuda, essa troca, ajuda bastante. Faz a gente, às vezes, aquele dia meio borocochô, né? Que não tocou Aí você ouve uma palavra, ouve um insight, ouve uma história de alguém e fala assim, não,
eu vou continuar, né? Exatamente. Então, continue que vai dar certo, sim. Valeu, Bru. Obrigada, viu, por ter viu? vindo. Gente, estamos ficando por aqui com mais um episódio do Pode Confeitar e tá cada vez melhor, né? Vocês estão gostando? Conta aqui pra nós nos comentários se vocês estão gostando, o que você tá aprendendo, o que você aprendeu com a Bruna também. É muito importante para nós saber disso, para que esse projeto tenha continuidade. Espero que esteja sendo muito proveitoso para você que tá trabalhando na sua casa, na sua cozinha, na sua loja, onde for, que você esteja ouvindo o Pode Confeitar, que realmente gere uma transformação aí pra você, tá bom, gente? Porque você sabe, né? Aqui você pode confeitar.